uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? 8 horas 10 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba, quarta-feira, 17 de maio, Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, Dia Internacional contra a Homofobia, Dia Mundial contra a Hipertensão ou de conscientização à hipertensão e Dia Mundial da Reciclagem. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar, você sabe, pelo 104.3 do seu rádio, pelo aplicativo LR1, pelo site lr1.com.br. Basta que você acesse lá no menu Nossas Rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Olha, estou transmitindo também ao vivo neste momento pela minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 11 minutos, vamos aos destaques de hoje. Ex-prefeito de Penápolis e mais 4 pessoas são condenadas criminalmente pela Justiça. Primeiras damas do Estado de São Paulo fazem hoje uma reunião com a primeira-dama do Estado. Observatório Social de Araçatuba faz prestação de contas das suas ações. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréia Gigliotti. Secretaria da Fazenda libera mais de 36 milhões de reais em créditos da Nota Fiscal Paulista. Estão abertas as inscrições do maior congresso técnico de bioenergia do mundo, que ocorrerá em Araçatuba. E o meu entrevistado de hoje será o vereador de Araçatuba, Lucas Zanata. Ele vem falar contrariamente ao projeto de lei 2630, o famoso PL das fake news. Se você quiser enviar comentários, perguntas ou apenas uma saudação a ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 98106-1043. O DDD é 18, 98106-1043. E você também pode fazer isso, você sabe, pela minha página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Pelo WhatsApp da Jovem Pan, lá está Rodrigo Treco. Bom dia, muito obrigado, meu querido. E na live já está conectada Adélia Dalva Silvia. Um abraço, Adélia, muito obrigado pela audiência. 8 horas, 13 minutos, frase do dia. Brasil, fraude explica. Frase atribuída a Carlito Maia, publicitário brasileiro já falecido, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Brasil, fraude explica. Hashtag entendedores entenderão. Hashtag quem é o PT para dizer isso, não é? Hashtag frase do dia. Previsão do tempo. De acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba, está fazendo 14 graus, está friozinho. A temperatura hoje deve variar entre 13 e 28. Amanheceu com sol, sem nuvens no céu e hoje não chove, de acordo com o Climatempo. 8 horas, 14 minutos. Vamos de notícia então, política regional. A Justiça condenou a 2 anos e 4 meses de prisão no regime aberto o ex-prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira. Também tiveram a mesma condenação o ex-secretário de Administração César Rodrigues Borges, o Cezinha, e o empresário Marcos Alexandre Caetano de Camargo. Foram condenados ainda os ex-secretários de Educação José Carlos Pansonato Alves e o ex-secretário, né? E não o ex-secretário e o ex-coordenador do Instituto de Profissões Manuel Feliciano de Oliveira Neto. Estes há 2 anos de prisão também no regime aberto. Todos eles podem recorrer. A sentença criminal foi
foi proferida pelo juiz da primeira vara de Penápolis, Vinícius Gonçalves Porto Nascimento, que substituiu as penas pelo pagamento do valor referente a 2 salários mínimos, levando em consideração que os agentes não são reincidentes. Também foi determinada a perda do cargo público e inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletiva ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos. Os 5, o ex-prefeito, e os outros 4 já haviam sido condenados em ação de improbidade administrativa, no mesmo caso, após serem denunciados por irregularidades no contrato com a empresa Sigmaker para serviços de plotagem e de publicidade para a Prefeitura de Penápolis. Os réus foram julgados por apropriação de rendas públicas e desvio durante a execução do mandato. Segundo a denúncia, o então prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, junto com os 2 ex-secretários e o representante da empresa, fraudaram um processo mediante ajuste e combinação para beneficiar a Sigmaker. Para o juiz, os denunciados não agiram para atender o interesse público da municipalidade, mas sim para satisfazer interesse de terceiro, para que a empresa recebesse valores decorrentes de notas fiscais que não corresponderam à realidade, ou sejam ideologicamente falsas. Aí não dá, né? O problema é o seguinte, muito bem, justiça seja feita. Aí eles são condenados a 2 anos de prisão no regime aberto, estão soltos, mas está lá carimbado que foram condenados, portanto não são mais reincidentes. Agora, o juiz vai lá e troca a pena por 2 salários mínimos. Aí ficou de ótimo tamanho para eles, não é? Enfim, hashtag corrupção não pode, hashtag justiça neles, 8h16. Assistência social. A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cristiane Freitas, participa hoje em Birigui de um encontro com primeiras damas da região. O evento é fechado para o público e será realizado no Speed Park a partir das 9 da manhã. Neste período, a primeira-dama do Estado fará explanação sobre o seu trabalho e projetos previstos para a área de assistência social em todo o Estado. À tarde, todas as cidades convidadas terão a oportunidade de mostrar um pouco do potencial dos seus municípios. Os encontros estão sendo realizados em todas as regiões do Estado de São Paulo. O encontro regional de primeiras damas será das 9 da manhã, começa daqui a pouquinho até às 5 da tarde, no Cartódromo Internacional de Birigui, o Speed Park, que fica lá no acesso pela rodovia Marechal Rondon, no quilômetro 524. Hashtag Encontro de Primeiras Damas, 8h17. O Observatório, Serviço Público, vamos lá. O Observatório Social de Araçatuba fez ontem uma assembleia de prestação de contas. O evento ocorreu na ACIA, a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, e foi aberto ao público. Os integrantes do observatório informaram que 17 processos foram iniciados no Tribunal de Contas do Estado a partir de informações da entidade sobre processos licitatórios e de contratações feitas pela Prefeitura de Araçatuba. Também encaminhou uma representação ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e indicou ainda ao Ministério Público Federal que apure possíveis irregularidades na fiscalização da obra do prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo. Além dessa obra, cujo custo inicial é estimado em 11 milhões e atualmente pode passar de 30 milhões de reais, segundo o observatório, foram citadas ainda outras 2 situações para exemplificar o trabalho feito pela entidade. Uma delas é o contrato da coleta de lixo, cuja licitação encontra-se suspensa de 35 milhões de reais por ano, sendo que o referido contrato já foi aditado 8 vezes, está no 8º aditamento. E há processos pendentes no Tribunal de Contas do Estado. E o terceiro caso exposto é o da taxa do lixo. De acordo com o observatório, ele está estimado em mais de, preste atenção, 108 milhões de reais o valor arrecadado pela Prefeitura nos últimos 5 anos. E, segundo o observatório, é inconstitucional.
o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas do Estado foram acionados, tendo sido ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral de Justiça. É isso, né? Tem muita informação lá no Observatório Social do Brasil em Araçatuba. Quem estiver interessado, entre em contato. Walter Aguiar já esteve aqui, o Tiago também, que faz os serviços lá operacionais do Observatório, dando alguns detalhes. A população pode ter acesso, o Observatório me parece que é uma entidade bastante séria e transparente, tem informações contundentes aí para falar sobre contratos e licitações públicas. Hashtag Observatório Social de Araçatuba, hashtag de olho nas contas. 8 horas 20 minutos, vamos à entrevista do dia. Estou fazendo uns pequenos ajustes aqui no celular que transmite a nossa live. O meu entrevistado de hoje, que está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o vereador Lucas Zanata, do PL, vereador de Araçatuba, que vem falar das opiniões dele sobre o projeto de lei 2630, o PL das fake news. Ontem eu contei com a presença do advogado Pedro Chagas, que falou favoravelmente, ao menos em termos conceituais, fez algumas ressalvas em relação ao PL. Vou fazer a mesma introdução que fiz ontem. O projeto de lei 2630 de 2020, chamado de PL das fake news ou da regulamentação das redes sociais, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que visa, segundo a apresentação do texto, ampliar o controle do conteúdo, forma e transparência do que for divulgado pelas empresas de Big Tech, como a Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e Google. O debate sobre a mudança na legislação ocorre em meio a uma tensão sobre quais seriam os limites da liberdade de expressão, especialmente ampliados depois dos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O texto é discutido no parlamento há 3 anos e foi aprovado pelo Senado em 2020. Ele é de autoria do senador Alexandre Vieira, de Sergipe, do PSDB. De lá para cá foram feitas audiências públicas, alguns debates com a participação de especialistas em TI, advogados e também parlamentares, mas ainda não passou pela Câmara. O debate foi suspenso, né? Lucas Zanata, bom dia. De forma geral, como você avalia a proposta? Bom dia Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ontem eu acompanhei a entrevista do Dr. Pedro Chagas, achei muito interessante, até porque é uma lei complexa e então as pessoas, na verdade, estão habituadas com aquela dicotomia, né, sim ou não. E em muitos pontos eu concordo com o Dr. Pedro, achei boa as observações dele, porém eu me detenho alguns perigos, alguns problemas sérios nessa lei, porque nós podemos partir de um princípio. Toda lei ela tem chamado o espírito da lei, né? Quando estuda teoria do Estado, você ouve sobre o espírito da lei. E aí começa a se observar um problema sério nessa lei, até pela origem da discussão. Tá? O doutor ontem observou algo que eu acho extremamente importante. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa não são um direito absoluto. Isso até foi parte da minha tese, no meu TCC na Faculdade de Direito. Então ela tem limites, inclusive já na Constituição. A liberdade de expressão está vinculada ao não anonimato, que eu acho extremamente importante. E daí, desse fundamento constitucional, deveria se partir o projeto de lei, que não é o que ocorre. Lembrando que toda essa discussão começa-se, né, e põe essa discussão entre direita e esquerda, mas nós temos que lembrar quando isso começou-se a trazer à tona, foi na questão do site de notícias antagonistas, que não é um site bolsonarista, em relação a denúncias que haviam se documentado na Polícia Federal contra o ministro do STF, Dias Toffoli, e ele apontou, sem que houvesse ali o sorteio, né, ele apontou e iniciou-se o inquérito de ofício, que é ilegal e inconstitucional, por parte do ministro Cristiano de Moraes, que perdura até hoje, não mudou o nome.
Então, quando você entende o espírito da lei, a intenção da lei, isso já começa a nos chamar a atenção. Por quê? Porque isso eu já presenciei na Casa Legislativa. Quando você tem um jabuti, quando você tem uma lei de, mal elaborada, ou até usando um termo até bonitinho, uma lei mal intencionada, o que você faz com ela? Enche de belos títulos, lei da liberdade, responsabilidade, Estado Democrático de Direito, são palavra democracia, né? Ela como se ela fosse um verniz que limpasse toda a sujeira. E ela é muito utilizada nessas horas. Mas não só isso, você coloca ali situações importantes. Por exemplo, o não anonimato das contas. Então isso é de interesse geral. E quando você cria uma confusão nessa hora, essa lei não pode ser votada dessa forma. Então eu verifico na lei, como bem disse o Dr. Pedro, eu tenho ressalvas. As ressalvas, para mim, elas são seríssimas. Essas ressalvas, elas não podem simplesmente estar no âmbito de uma simples discussão para esse momento. Por quê? Porque eu não tenho dúvida, pelo todo o contexto do que vem ocorrendo, pelo todo o contexto da censura que já ocorre, lembrando-se da votação da Carmen Lúcia, lembrando-se de tudo que já aconteceu com as plataformas, com várias contas no Brasil, esse momento, esse projeto de lei, ele já está contaminado. Tá, mas de forma geral, vamos lá, qual seria a solução então? Parar a discussão e recomeçar? Bom, na verdade a discussão ela tem que começar pelo seu rito. Começar no Congresso, a urgência foi uma aberração. Por que ela foi uma aberração? Porque ela deveria ter comissões especiais, o que não ocorreu. Ela fugiu a todos os ritos parlamentares. É diferente de você fazer um grupo de trabalho, que é o que o Orlando Silva fez. O grupo de trabalho, ele convida as pessoas. Comissão especial, você tem que ter uma harmonia dentro da casa. Você tem que ter uma equipariedade do número de parlamentares. Então tem que ter parlamentares contrários ao projeto. Isso é uma comissão especial. Isso não ocorreu. Então a lei, ela tem que ser dividida, porque ela vem, como eu te disse, fazendo várias propostas. Então é notório e sabido de todos que a exclusão da possibilidade, a proibição de que haja contas sem que estejam vinculadas a um CPF, né, contas anônimas, você poderia dizer, contas fantasmas, robôs, isso acho que é de um interesse geral, ninguém se opõe a isso. Ela pode ser dividida e votada tranquilamente. Agora, mesmo a questão de quem faria, da agência reguladora, que foi retirada pelo Orlando Silva na última semana, ela não retirou o problema. O que ele fez ali? Ele tirou do texto da lei o texto, o artigo, que dava ao governo, ao executivo, a prerrogativa de escolher e formar esse conselho. Esse conselho não, essa agência reguladora. Como é que seria uma agência reguladora da verdade, das informações, daquilo que ia se considerar verdade ou mentira pelo governo petista do Lula? As indicações seriam dele. Isso já seria por si só uma aberração. Porém, mesmo tendo sido tiradas... De qualquer governo que esteja seja ele lá em cima. Eu vou pelo histórico. Porque o Lula vem falando em regular a imprensa desde a campanha. Então isso não é uma novidade para ninguém. Como é que seria essa agência reguladora? Porém, ele tira, mas ainda estabelece a dúvida. Até porque foi proposto que a Anatel cumprisse esse papel. E há muitas críticas, e críticas exatas, porque a Anatel não tem competência técnica para fazer. Alguém tem que determinar. E eu digo, Marcelo, primeira coisa, a partir do momento que você tira o anonimato, que esse é o princípio constitucional, nós já temos instrumentos jurídicos para que haja um avanço dentro desse problema. Você não pode estabelecer que haverá uma instituição, seja uma autarquia ou não, que irá estabelecer o que é a verdade, até porque você não tem, a pele é chamada de pele da fake news, tá? Para mim é pele da censura. Você não tem ainda uma definição do que é fake news. Porque muitos assuntos tratados como fake, na verdade são opiniões diversas. E essa diferenciação no debate público hoje do que é opinião e do que é notícia inverídica, ainda não está definido. Então são princípios basilares, são assuntos fundamentais para o estabelecimento desta
lei nessa amplitude. É necessário que se estabeleça o que já há na Constituição, que por si só já é um grande avanço. E dentro dessa experiência, que é natural que ela vá ocorrer, porque você já não terá mais o anonimato dentro das redes sociais, o que para mim é muito virtuoso, vai se entender qual que é o próximo passo. É um risco enorme de uma implementação de censura. Não pode ser votado em urgência um tema tão delicado. Por falar em urgência, quero aproveitar aqui que a Adélia Dalva Silva ela faz um questionamento. Plataforma que abriga ou permite a manifestação de grupo neonazista e fomenta ataque de crianças a escolas não justifica a urgência na votação? Então, como eu disse, ela tem que ser separada. Você tem já aí uma questão extremamente importante nesse caso. Eu tenho certeza que essas plataformas, ou melhor, essas contas, elas não têm um CPF vinculado. É bem provável isso. E se houver, é muito vantajoso para a polícia ir atrás desses grupos. Por quê? Porque seja o CPF ou o CNPJ, não sei se seria possível no caso de uma associação, empresa, mas no caso específico eu acredito que seria CPF. Muito vantajoso para a polícia. Então ela tem que ir diretamente a essas pessoas. Uhum. E a própria plataforma tem algoritmos que percebem isso. Então, agora, a lei ela é complexa. Eu não posso ter uma verdade dessa, da qual ela expôs. Isso é um ponto verdadeiro, real, salutar. Você tem todos outros assuntos sendo tratados na mesma lei. Divide-se a lei. Divide-se os temas. Eu, como parlamentar, já passei por essa experiência. Eu sei como é que é isso. Já aconteceu aqui, aconteceu esse ano. Você quer passar uma pauta que não é de interesse público, que é escandalosa, você coloca várias outras palatáveis, importantes junto. E isso cria uma confusão imensa. Eu já vi, como eu vou citar casos aqui, o aumento do salário dos vereadores. O que você faz para poder discutir? O que eles fizeram lá? Você coloca o justo aumento do servidor público junto. O que cria? Cria uma confusão. Cria uma confusão, cria um problema naquele dia. E isso é uma defesa, na minha opinião, covarde. Covarde, para poder aprovar aquilo que sabidamente é danoso para a população. Você mistura os assuntos. Estou entendendo então, Lucas, que assim, você, em alguma medida, você concorda com alguma regulamentação, mas você não concorda com o PL da forma como foi gerado e está sendo conduzido. Sim, porque nós temos... Porque quando você fala, tem que ter o CPF, tá? Então você concorda que há de haver um olhar específico sobre o que ocorre nas plataformas, mas o PL, da forma como toda a conjuntura, como se deu e como está a conjuntura, você não concorda porque que seja aprovado. Sim, é uma brecha enorme para que haja uma censura. Como eu disse, há assuntos que não estão definidos. Tem uma frase colocada, potencialmente legal, está nas discussões. As plataformas teriam que investigar e censurar comentários potencialmente legal. O que é potencialmente legal? Qual é a definição disso? O que se define algo potencialmente legal? Como eu disse para você, nós não temos uma definição do que é fake news hoje. Eu já vi as pessoas chamarem de fake news opinião de um assunto que ele não tem uma definição científica, e até a ciência por si só, vamos entrar nessa discussão, seria muito longa, mas as pessoas tratarem por fake news opiniões opostas. Então, aí está o cerne do problema. E quem que é o definidor da verdade? Então, assim, isso me preocupa. Me preocupa, porque eu gosto de omitir minhas opiniões. E sei que minha opinião é divergente de várias pessoas. E lógico que ela carrega em si a minha ideologia, os meus valores. E hoje nós vivemos num Estado democrático que deveria funcionar onde todos tivessem voz. Mas infelizmente não está acontecendo. Tem coisa que nós temos medo de falar. Medo porque a conta pode ser derrubada. A minha opinião, isso deixo claro, a minha opinião sobre aborto, eu, Lucas Anapo, classifico o aborto não natural como assassinato. Agora, isso pode cair uma hora, olha, você está atentando contra a violência, você está promovendo a violência contra a mulher, porque é o direito reprodutivo. Não, a ciência tem que provar que não tem vida, porque essa é a minha opinião. Eu defendo isso como político. E eu posso ser derrubado por causa disso. Por quê? Porque isso é uma questão de opinião. Isso é um debate que
está aberto. Quem que vai ser o mediador dessa verdade? Quem? O governo federal? O judiciário? Que é militante também? Então, é esse o meu medo. O minha preocupação. Tem um Comitê Nacional de O Internet. Comitê Nacional, na verdade, isso é muito característico do George Orwell, né? Nós não podemos esquecer 1984. 1984, exatamente. Então, infelizmente, uma característica de toda a ditadura. A liberdade de expressão, ela tem limites. E a primeira etapa nas redes sociais é justamente que não haja o anonimato. Daí vai haver um crescimento de conhecimento muito grande, uma adequação. Porque essa lei, ela é extremamente arriscada para a liberdade de expressão no Brasil, que é um princípio constitucional, que é um direito constitucional. Lucas, 8h35, a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos. Eu quero, no próximo bloco, recomeçar a entrevista perguntando para você se as plataformas devem ser responsabilizadas de forma solidária pelas contravenções ou eventuais contravenções e crimes dos usuários divulgados por meio dela, tá certo? Então você fica aqui comigo. Você que está aí do outro lado, aguarde um instante só que a gente já volta. Jornal da Manhã, Araçatuba. Só lembrando que no intervalo continua transmitindo aqui. Mas tem mais? Tem. Tem. Não, mas não tem problema. Não, eu costumo falar que às vezes o entrevistado ele solta um palavrão assim, tô tenso, caramba. Na verdade eu até tenho que, deve ter como tirar o áudio aqui, eu sou. Fabris entrou também. Marcelo, a lei, isso é uma prática parlamentar nefasta. Você mistura as coisas. Você mistura aquilo que é bom, que é de comum acordo, e põe no meio o tema crítico, o tema... Entendi. Fernando Fabris. Meu amigo. Acabou de entrar. Meu amigo. Eu sinal falei com ele hoje, eu tô pedindo lá antes de vir pra cá. A Solange Nery está pedindo para falar de política local também. Só, se der tempo a gente fala, mas a prioridade é o PL de fato. Enfim, ela já fez uma pergunta aqui sobre política local. O que você acha de tantas comissões serem criadas na Câmara de Araçatuba? Né? Você começar a mostrar os resultados dessas comissões. Aí vai se perceber quanto que tem sido inútil. Cara, o que me deixou um dia surpreso aqui... Talvez um dia levantamento das respostas, você vai ver, dos relatórios. Você vai se assustar. Pega as comissões e pede os relatórios. Faça isso. Você vai ficar escandalizado, como se for ontem. Você vai perceber que é só porque a manchete na formação da comissão. Poucas. Ligeiro, eu assustei aqui, veio o Arnaldinho. Não, veio o Boato primeiro. Tempos depois veio o Arnaldinho. E aí o Boato, que veio antes, falou de uma comissão especial da saúde que ele fez para levantar alguns temas específicos e tal. Como ela tinha um prazo determinado, acabou os trabalhos, está aqui o relatório. E ele fez apontamentos bem interessantes, apontamentos sérios. O Arnaldinho veio dias depois e eu falei, por que as comissões, a permanente e a especial, não se conversam? Sabe o que ele falou para mim? Eu não sabia que tinha comissão especial de saúde. Falei, mas ela entregou um relatório. Eu não sabia. Cara, é de se questionar, né? É o que eu acabei de falar. Faça um levantamento dos relatórios. Você vai ver que 90% deles não tem eficácia nenhuma, não tem. Entendi. Vou voltar aqui. Oito horas 39 minutos, estamos de volta, este é o Jornal da Manhã, Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site
lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também lá pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Tem uma live rolando neste momento e um monte de gente acompanhando, como a Luana Aleixo Rara, que acabou de entrar, o Fernando Fabres, abraço Fabres, Lucas está mandando outro também, a João Luiz Basile Bonilha, o João está sempre acompanhando a gente também, seu colega Lucas, Luiz Boato, entrou agora há pouco, mandou um abraço, está sendo retribuído, Boato, a Solange Neres, Sol Ativista, Adélia Dalva Silva e Rodrigo Treco, que mandou mensagem no início do programa pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 98106-1043, 8 horas 40 minutos. Já quero aproveitar para agradecer outras pessoas também que nos acompanham e eventualmente interagem, como Vanessa Canata, Henrique Sugano Perama, a Priscila Rigon, Regis Antônio, meu colega aqui de SRC, Valdivino Bittencourt, Marlon Pavlaguna, a professora Ana Paula Saab, a Melissa de Moura também, Ágata Urzedo, Fernando Verga, Fernando Sávio e Beatriz Longini, lá da Samar, Rogério Mianda Aldop, Lázaro Júnior, Aline Galcino, Manu Zambon, Patrícia Machado, Patrícia Mendonça, Márcio Zene, Adriele Fiorani e Diego Fernandes, pessoal da imprensa araçatubense. Hashtag gratidão é tudo. 8 horas 41 minutos. Quem também acaba de entrar é o Márcio Maximiano, dizendo que os motoristas da 018 APP estão ligados no Jornal da Manhã e, como todos, Alex Santana também. E aqui, Márcio Maximiano mandando abraços para Lucas Zanata. 8h41, coluna semanal. Agora no Jornal da Manhã, Araçatuba, é hora da coluna Dica da Nutri, com Andréia Gigliotti, cujo consultório, inclusive, fica lá no New York Tower, onde Lucas Zanata também tem escritório, né, Lucas? No New York Tower, são colegas ali, vizinhos. Ela é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, fitoterapia e biofísica quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje a Andréia fala como você faz para saber se está comendo muito açúcar. E aí? Preste atenção no que diz Andréia Gigliotti. Noventa? Pô.
a Andréa Gigliotti não facilita, né? Tem muitas dicas importantes. Então ela falou aí de exames laboratoriais, gordura abdominal, celulite, são indicativos que você pode estar consumindo mais do que deveria açúcar. Meu amigo Lucas Damaso, personal trainer, diz também que açúcar de forma geral, e o excesso dele principalmente, prejudica o desempenho, o seu desempenho nas atividades físicas. Portanto, hashtag menos açúcar, não é? E se você quiser acompanhar a Andréa Gigliotti nas redes sociais, olha, acompanhe lá tanto no Facebook quanto no Instagram, porque ela dá dicas preciosas todo santo dia. No Instagram, Andréa Nutri Funcional. No Facebook, nutricionista Andréa Gigliotti. Hashtag Dica da Nutri. Quero agradecer ainda porque tem muita gente entrando na live de hoje. O bom de ter entrevistado com conteúdo é isso, né? Que o pessoal prestigia. Então entraram ainda Milton Nonato, Wagner Sanches, que te mandou um abraço, Lucas, Roberto Batista. O Wagner, na verdade, foi o Rodrigo Treco aqui pelo WhatsApp que está falando, ó, Wagner Sanches está mandando abraços para Luca, transmitidos, portanto, Wagner. E o Roberto Batista, que acabou de entrar também. Muito obrigado a todos pela audiência. Olha, como são 8h48, eu teria mais duas notícias que eu chamei nos destaques do dia, uma falando sobre créditos da nota fiscal paulista liberados pelo governo do estado e também de inscrições abertas para o Congresso Técnico de Bioenergia da UDOP, vou deixar para amanhã. Porque o papo está muito bom, senão eu vou comer tempo aqui da entrevista do Lucas e a prioridade hoje é esta boa conversa com ele. Portanto, vereador Lucas Zanata continua comigo agora às 8h48. Ele está falando aqui, em termos gerais, contrariamente ao projeto de lei 2.630, o PL das fake news, falou bastante no primeiro bloco, e aí eu deixei a pergunta para o início deste segundo bloco, que é a seguinte: as plataformas, Lucas, devem ser responsabilizadas de forma solidária por eventuais contravenções ou crimes dos usuários divulgados por meio delas? Olha, sem que haja antes uma decisão judicial, não. Por quê? Porque isso é uma função de polícia. Não pode se jogar a plataforma essa responsabilidade e nem esse poder. Então, a plataforma, a partir do momento que, a não ser temas, e esses sim podem ser legalizados. Como assim? Por exemplo, você pode ali ter uma incitação ao nazismo, que é o que mais se cita. Uhum. Ataque à escola. Ataque à escola, você pode ter uma incitação ao suicídio, ao uso de drogas, à prostituição. Então são temas notoriamente criminosos. É esse o próprio algoritmo busca com muita eficiência e eles têm essa tecnologia e podem derrubar de imediato. Agora, quando é uma questão que, discutida, como eu disse, uma questão de opinião, isso nós temos N exemplos sobre isso, a não ser que haja alguém que se sentiu ofendido por uma posição. Por exemplo, eu acabei de falar do meu posicionamento contra o aborto. Eu reitero, aborto, para mim, é assassinato. Alguém pode se sentir ofendido. Uma plataforma só teria que tirar do ar caso houvesse uma decisão judicial. De alguém que comprovou que se sentiu ofendido. E essa é uma discussão de opinião, não é uma discussão de um assunto resolvido, não é uma... Mesmo que a lei diga que em determinados casos, em casos específicos, ele é permitido. Mas aí os determinados casos, como eu disse, são determinados casos. Isso aí é um debate. Nós estamos aqui justamente a importância de você ter a liberdade, porque esse debate ele tem que ser exaurido ao máximo, lógico. Então, o que eu me posiciono aqui, eu posso ir argumentando mais, eu não posso ser tolhido de falar. Pelo contrário, se há uma decisão sobre esse tema específico, qual eu falei do aborto, é que eu fale mais, que eu me explique. Não que seja tolhido a minha manifestação. Então, por que a plataforma agora vai ser responsável, a não ser que já haja uma determinação, uma liminar, uma medida de segurança, que para aquela publicação específica, e que não havendo uma ação consciente, já judicial, já consciente da decisão judicial da plataforma, aí sim. Mas caso contrário, não. Você mesmo sabe como jornalista, está entrevistando alguém, ele emite uma opinião, é responsabilidade do jornalista? Não!
Ou um horário que é vendido por uma emissora para um programa independente, seja na rádio, seja na televisão. Já aparece aquela notinha, não nos responsabilizamos pelas opiniões. Então por que as plataformas serão, tendo o volume de informação que tem, e eu repito, em muitos casos o conflito é de opinião e não de fato. Então eu acho que isso então, você... Até porque eu grifei uma frase aqui que eu achei ela é assim, tristemente profunda, infelizmente profunda. Que é a frase que o Alexandre de Moraes disse quando ele convocou o presidente da Google, da Meta e da Spotify e do Brasil Paralelo para depor na Polícia Federal, porque eles emitiram opinião contra o projeto, contra a lei 2630. E olha essa frase como que ela é triste, porque eles impactaram de forma ilegal e imoral a opinião pública e o voto dos parlamentares. Pô, pera lá, primeiro, como que legal? Se eles omitiram a opinião deles e são parte do projeto de lei. Como que imoral? Sendo que é a opinião deles. Onde há imoralidade? E segundo, justamente no momento de votação, no ato parlamentar, faz-se toda uma movimentação de opinião pública na intenção de mudar o voto do parlamentar que é contrário à sua. Então o que é de ilegal nisso? Sendo que foi um movimento de pessoas que estão envolvidas, empresas envolvidas. Eu não as defendo, não é isso, não sou um defensor delas. Mas faz parte da produção. Lembra que eu falei o espírito da lei? E isso que me preocupa. O espírito da lei, ele tem uma essência de censura. É até estranho, né, a gente ter essa preocupação. Mas o STF hoje é um censurador. Tomou parte, e quando o STF participou de forma ativa e militante da produção legislativa de outros projetos de lei no Congresso, não houve problema nenhum, pelo contrário, eles disseram que era o papel deles. Agora, qual é a ilegalidade e imoralidade? Tanto eu, como parlamentar, como uma pessoa física, ou como essas empresas que estão sendo atingidas pela lei de se manifestarem e sim, mudarem a opinião e o voto de parlamentares ou da opinião pública. O que é de moral e de legal nisso? Senão o desejo de censura do ministro Alexandre de Moraes. Olha, tem gente fazendo pergunta. A Adélia, que já havia feito uma no primeiro grupo, no primeiro bloco, fez outra, mas eu dou, e evidentemente o Lucas sabe que é assim, ele tem total direito de responder ou não, porque trata-se de algo muito específico e que às vezes a pessoa ou não tem informação ou não tem a mesma opinião formada. Então ela fala assim, olha, e se a pessoa estiver incitando um golpe militar pela plataforma, que é ilegal, a plataforma não deve ser responsabilizada? Quer responder, Lucas? Entra no mesmo caso. Você vai verificar antes os assuntos que são... porque depende do que a pessoa está pedindo, de como que ela está pedindo. Então é um assunto delicado. Porque agora eu sei que toda a discussão do que ocorreu, do pedido da intervenção do Exército nas eleições federais que houve agora no final do ano, é crime que você peça que ocorra, que há uma dúvida sobre a forma como que foi apurados os votos e que você peça que um poder que tem condições de fazê-lo faça, porque há uma dúvida social imensa disso. Então, assim, é uma determinação se isso é crime ou não. Eu não vejo isso como crime. E é justamente, entra naquela questão da opinião. Está se discutindo uma opinião. Uma coisa é uma intervenção militar, a outra é a participação do Exército na computação dos... desculpa, não fugiu a palavra agora. Na contagem dos votos. Então, a linha é muito tênue, nesse caso, do que é uma opinião e do que é um fato criminoso ou verídico. Só para eu voltar na questão, eu vou tentar fazer uma interpretação. Então, eu te perguntei se as plataformas devem ser responsabilizadas de forma solidária. Estou entendendo que, de acordo com a sua resposta, se houver uma determinação judicial anterior ao fato, pode ser. Houve uma determinação que tal postagem não pode ser feita, sim, agora, e ela não tirou do ar, ela pode. Ela não pode ter esse poder de polícia. Ela não pode ter esse poder, porque os outros veículos de informação não têm. Justamente para poder defendê-los e até a impossibilidade de fazê-lo. Eu vou colocar uma situação aqui prática que me foi mandada
pelo WhatsApp. Eu não consigo ver o nome da pessoa agora, porque se eu voltar eu não consigo achar onde está a pergunta, porque vieram bastantes. Mas a pessoa faz o seguinte, vamos fazer uma analogia com a vida real. Quando uma casa de apostas ou de jogos de azar é estourada, tanto os apostadores quanto os jogadores, aliás, os proprietários do local são responsabilizados. Não vale essa mesma comparação com as plataformas digitais quando o crime já é definido por lei? Ou seja, o usuário e a plataforma devem ser responsabilizadas? Basicamente é algo parecido com o que você vinha respondendo. A própria resposta minha, ela já deu. Aquilo que já é determinado por lei. Sim. Agora há um risco muito grande daquilo que é opinião. E por isso que a lei, nesse momento, ela é prejudicial, porque o espírito da lei está viciado. Hoje estão derrubando plataformas por opinião. Olha, vou dar um caso. A Bárbara, do canal Te Atualizei, ela foi a uma discussão pública no Congresso Nacional falar sobre censura. O YouTube derrubou a plataforma, todo o canal dela, no outro dia. Ela omitiu a opinião de forma democrática, goste da opinião dela ou não, goste dela ou não, dentro do Congresso. Mesmo se ela, na opinião, utilizar uma mentira. Mas qual foi? Ela deveria ser antes definida. Não, tudo bem. Em relação a este fato especificamente, sim. Eu estou te perguntando o seguinte, se alguém emite uma opinião e utiliza uma mentira que é explícita, a pessoa deve ser responsabilizada, mas ela, não a plataforma. Perfeito. Isso é necessário, entendeu? Que haja primeiro uma decisão judicial. É para isso que serve o judiciário, até mais do que para militar politicamente. Tem outros pontos controversos, de questões inclusive que eu fiz ontem para o Pedro Chagas, mas eu acredito que pela condução da entrevista você seja contrárias a elas. Mas eu por dever de ofício, vou fazê-las a você. Vamos lá, ó. As plataformas, de acordo com o que está previsto lá no PL 2630, podem sofrer punições com multas de até R$1 milhão por hora, caso descumpram decisões judiciais de remoção imediata de conteúdo ilícito. O que pensa Lucas Zanata? Eu acho que é abusivo só o valor. Ela pode ser punida, até porque, como eu disse, eu sou favorável que ela tenha responsabilidade caso haja uma decisão judicial. Agora, o problema são os valores. São valores que extremamente abusivos, e isso da discussão judicial vai fazer com que a lei, na verdade, não entre em prática. Porque, com certeza, as plataformas com o poder que têm irão recorrer na justiça, e aí você tem vários princípios aí que podem ser acionados. Então, não adianta você propor algo com valor exacerbado. Né? É uma questão até de praticidade. Acaba sendo inexequível, né? É inexequível isso. Né? O projeto determina também, Lucas, que o anunciante deve ser identificado, tanto uma empresa quanto uma pessoa que faça um impulsionamento, por exemplo, de propaganda. Você acredita que isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Até então, entra nessa discussão, até sou favorável a isso, por quê? Porque a liberdade de opinião está extremamente vinculada ao não anonimato. Então, eu gosto das coisas mais claras. Eu acho que isso facilita. Tem que ser identificado. Mas a gente está falando de propaganda. Propaganda também tem que ser identificada. O que você está fazendo é algo que você está endossando. Perfeito. Outro item controverso. Aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e Telegram. Eles terão que desabilitar de forma automática a inclusão em grupos e listas de transmissão, garantir a privacidade, projetar as plataformas para limitar a distribuição em massa de conteúdos e mídias. E aí? Isso é um problema, na verdade, político, é campanha eleitoral. Nada além do que uma preocupação em período eleitoral. Por isso que eu sou contra. Porque, na verdade, você está criando uma limitação, sabendo do potencial que há, e aí você está limitando até porque você participa do grupo que você quer. Ninguém é obrigado a ficar em nenhum grupo de WhatsApp. Ou seja, lá de Telegram, qualquer outro signal. Você participa do que você quer. Os contatos que você tem o que você quer. Então, assim, isso não infringe a liberdade das pessoas. E se o grupo manda mensagem que não te interessa, você sai do grupo, você exclui. E as mensagens em massa? Não, as próprias mensagens em massa, o que eu acho que teria que ser regulamentado, mas não dentro desse projeto de lei, como eu disse, porque ele há vícios, aqueles contatos que você não tem, que você não autorizou. Agora, a partir da autorização, se eu tiver 1.000, 2.000 contatos,
Pelo contrário, isso é até um patrimônio, se for pensar. Como? Isso é até um patrimônio de quem quer se comunicar. Porque pelo alcance do teu patrimônio, uma rádio avaliada pelo alcance dela. Então essa limitação é uma pura e única exclusiva preocupação Com o período as eleitoral. campanhas eleitorais. Vamos lá, algo aqui que deve te tocar. Como avalia a proposta da legislação que expande para o mundo virtual, para as redes sociais, a imunidade de manifestação por parte de deputados e senadores? Olha, aí entra na minha preocupação com o vício da iniciativa. Porque eu acho que a função do parlamentar é falar mesmo. Né? Então, ele teria acho que até seria razoável. Porém, é estranho quando você limita a população e abrange e amplia a liberdade do parlamentar. Então, eu não sou favorável, porque, por contrapartida, esse projeto está limitando a liberdade de expressão do cidadão. Pelo contrário, eu acho que até o parlamentar, como a rede social hoje faz parte da política, ela é extremamente importante, poderia sim, né, ampliar a imunidade parlamentar. Porém, como que em contrapartida está se limitando a liberdade do cidadão, aí eu sou contrário a ela, porque isso é um desequilíbrio imenso. Seria favorável se nós estivéssemos ampliando a liberdade de todos. Perfeito. O projeto ainda propõe que contas de integrantes da administração, presidente, vice, deputado, prefeito, senador, enfim, os perfis pessoais sejam considerados de interesse público, ou seja, essas pessoas não podem bloquear os usuários que queiram acompanhá-los. E aí? Não, eu sou favorável, até porque... Isso aí. Porque, assim, tem hora que eu já brinquei, o que seria da nossa vida sem nossos haters? Eles fomentam a nossa rede. Então, e quem entra na vida pública tem que estar disposto a viver a vida pública. Então, a gente já teve várias discussões sobre isso, tem gente na minha equipe, e tem gente muito grossa, né, que faz comentários. Primeiro, se ela foi muito grossa e ali cometeu alguma injúria, alguma difamação, ela vai responder por isso, mas deixa lá. Como eu disse, a liberdade ela não pode ser tolhida, ainda mais uma figura pública. Então, aí entra o contrário daquilo que ela entra assim, daria ao político uma imunidade e iria cercear a liberdade do cidadão. Não, tem que ficar aberto mesmo. Está tendo uma votação importante, o senhor Pacheco não pode bloquear os comentários. Ele tem que saber o que a população pensa. Arthur Lira não pode bloquear os comentários. Ministro Dino, ou até um da direita, senhor Tarcísio, qualquer outro, Eduardo Bolsonaro, não pode bloquear. Eduardo Bolsonaro, ninguém. É figura pública, lógico, é político. Tem que ouvir a população. É isso. Último questionamento específico sobre isso, mas eu acho que dá tempo depois da gente fazer outros comentários. A proposta ainda em discussão determina, Lucas, que as empresas que produzem conteúdo jornalístico sejam remuneradas, assim como protegidos os direitos autorais em outros casos, né, em que haja autor de cultura, arte e produção de texto jornalístico também. E que ela seja remunerada pela plataforma e que isso não impacte o usuário final. Ele não precisa pagar, e sim a plataforma. O que você pensa? Tem dois lados dessa moeda. Vamos lá. Seguinte, por um lado, eu concordo que a produção jornalística e autorial, seja uma música, um vídeo, ele seja remunerado por isso, porque isso é uma profissão. Por outro, me preocupa, porque o projeto de lei diz que só pela busca isso poderia gerar um vínculo. E isso não poderia ocorrer. E que, não me falha a memória, né, esse primeiro ponto. E o segundo ponto, que esse eu me lembro na leitura do projeto, é que a plataforma não poderia excluir uma produtora de conteúdo, seja jornalístico ou artístico, que não entrasse em acordo com a plataforma. Porque tem uma questão de valores, qual é o valor a ser pago? E essa é uma dúvida muito grande. Então, você não pode também enquadrar a plataforma, porque a liberdade dela também é comercial. E ela não chegar a um acordo tal, exemplo, ela não chegou a um acordo com o G1 dos valores. Então ela vai tirar o G1 da busca. O projeto de lei não permite que ela faça isso. Ela não pode também perder essa liberdade de ter um acordo comercial, um acordo que lhe interesse para ela e para o G1.
Eu estou usando o G1 como exemplo. Sim. O Jovem Pan News. Folha, qualquer um. Então, por um lado, eu concordo sim, que produção de conteúdo de um jornalista, e isso vai abrir várias oportunidades importantes. Concordo, e isso não tem que ser remunerado, a não ser que eu seja assinante, deseje ser assinante daquela plataforma. Aí é diferente. Agora, por isso que o projeto de lei não pode ser discutido em urgência. Como é que você vai ser obrigado a remunerar alguém? Ela pode ser bilionária, a plataforma, mas ela tem que estar na livre concorrência, ela pode não chegar a um acordo a um produtor de conteúdo. Lucas, 9 horas, aliás, e 7 minutos, a gente está chegando ao final do programa. Alguma consideração que você não tenha feito durante a entrevista e que queira agora aproveitar esse finalzinho do Jornal da Manhã para fazer? Eu acho que nós temos que lutar pela nossa liberdade e de discutir. Eu não tenho problema nenhum de discutir com quem discorda de mim. Eu tenho minhas pautas muito claras, meu posicionamento. E uma das coisas que eu tenho prezado, que realmente, até tenho pessoas que discordam de mim, que eu constantemente converso com elas. E isso tem gerado para mim, tem gerado muito crescimento, um fortalecimento das minhas opiniões e uma alteração delas. E o Brasil corre sim o risco de que isso seja tolhido, que isso seja engessado da forma como está. Até porque hoje a rede social é a nossa ágora, né? O que é a ágora? Aquela praça, porque eles ficavam discutindo, falando, e isso gerou todo um encanto e uma influência na nossa civilização ocidental. Então nós não podemos permitir, por quê? Porque não há juiz da verdade. Não há. Aquilo que é notoriamente já sabido crime, isso eu acho que é de interesse geral. Porém, está havendo hoje um cerceamento de opinião no Brasil. Lógico que isso tem alcançado mais o meu lado ideológico. É notório. Se todo mundo com um pouco de vontade, né, de ter uma honestidade intelectual sabe. Mas o que nos aperta hoje pode apertar todo mundo amanhã. Por isso que esse projeto de lei, do jeito que está, e com o vício que ele tem de origem, daqueles que o propõem, estão dispostos a lutar, como foi a ameaça do ministro Flávio Dino, já demonstra o quão envenenado está na raiz da origem desse projeto de lei. Desculpa, qual foi a ameaça? A ameaça foi quando ele disse que se não houvesse a votação pelo parlamento, haveria uma definição dessa lei pelo judiciário. Que é isso? Isso é uma ameaça. Eu não votei no judiciário. O judiciário é para cumprir aquilo que foi determinado pelo Congresso, não o contrário. Perfeito. Só para que fique claro aí para a nossa audiência. Lucas, quero te agradecer pela presença, mas ainda te deixar aqui um convite, que é o seguinte: existem várias pautas, política é algo que a gente gosta de abordar aqui no Jornal da Manhã, e pautas específicas sobre a política local. E algumas que juntam tudo, né? Conceitos políticos, política local, como por exemplo, os políticos devem ter remuneração ou não? Vereador tem profissão normalmente, tem que receber remuneração ou não? Prefeito tem que receber ou não? Político eleito deve utilizar serviços públicos exclusivamente ou não? São pautas que as pessoas acabam mandando por aqui e eu gostaria de poder contar em próximas ocasiões com a sua presença para a gente debater estes e outros assuntos, ok? Pode contar comigo. É isso, muito obrigado pela participação. A Mi Ramos também entrou aqui hoje, muita gente, um agradecimento novamente a todo mundo. A Janete Cléry da Silva acabou entrando também no meio do caminho, a Adélia, Rodrigo Treco, Solange Neri, Luiz Boato, João Bonilha, Fernando Fabres, a Luana, a Aleixo Hari, Milton Nonato, Wagner Sanches, Roberto Batista. Muito obrigado a todos vocês pelo companheirismo de hoje, tá certo? Eu vou ficando por aqui, só deixa eu inverter a câmera aqui para que ela volte para mim. Adiantando que amanhã o meu entrevistado será o especialista em tecnologia da informação, Éder Castanheiro, e ele virá falar de inteligência artificial como o controverso Chat GPT. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, assim como no site LR1 e no aplicativo lr1.com.br. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan com muito pop rock que vem aí. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.
falar, cara, a origem desse projeto, eu não lembro o Senado lá, Coronel, ele foi na Rússia, cara. E como que os caras faziam para controlar a internet? Sério? Sério? Eu vi na apresentação, eu li também ele, eu já li umas 2 vezes e confesso que algumas coisas eu ainda não consigo emitir opinião. Eu falando de PL, da cintura, falando da Não, tô olhando a mão aí, ó. aqui, eu tirei o dedo brincando de bola, cara. Brincando de bola com meu filho. Seu filho? Não, mas não foi. Tô achando que foi num jogão. Foi assim, eu tava lá no sítio, menino criando